Boa noite, povo viajante. Minha linda nação turística. Tá terminando o nosso mês, né? Amanhã já é o final de setembro. E nesse mês a gente já fez 3 lives sobre turismo, todas as quartas-feiras. E estamos com a última do mês, que vai ser com a Aline, do Aline's Travels. Né? Ela tem um canal no Instagram e no YouTube. E ela trabalha com cruzeiros marítimos. A Aline já chegou aqui para conversar com a gente sobre esse fascinante mundo, né, dos cruzeiros. Ela também é turismóloga. Tem até uma companhia extra aqui pra gente, ó. Minha cachorrinha, que veio dormir aqui pertinho para escutar a gente. Vou chamar aqui a Aline. Então, Aline, muito bom você estar aqui comigo. Agradeço você ter aceitado o convite para a gente conversar sobre turismo hoje. E falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre os cruzeiros, que é um mundo fascinante que às vezes as pessoas têm muita curiosidade, né? Às vezes as pessoas querem saber como fazer para trabalhar em cruzeiro também, o que precisa fazer, como é o caminho. Mas para começar, eu quero que você se apresente e que você fale para a gente como você descobriu que você respira turismo e como que você escolheu a faculdade de turismo, mas depois a gente fala da profissão. Mas primeiro, como que você escolheu ser turismóloga? Como foi essa decisão para você? Então, né? Aí já surgiu da época da adolescência. Eu sempre quis conhecer o mundo e não teria outra maneira que não fosse trabalhando ou sei lá, né? Se eu arrumasse um super emprego que me pagasse muito bem e aí eu pudesse, né, com essa renda viajar o mundo. Então, já na adolescência, eu pensava, bom, tem que arrumar um emprego que tenha a ver com viagens, viajar o mundo e tudo isso. Então, já comecei a estudar inglês e né, eu acho que já deu para perceber do jeito que eu estava falando, que a minha família não é rica, a gente não tinha condições, então até o inglês mesmo foi uma coisa meio digamos assim, apertada para o meu pai pagar, mas que valeu a pena. Que cá estou, né? Valeu a pena. Eu acho que é essencial estudar inglês para quem vai trabalhar com turismo. Então, já no ensino médio, assim, eu já tinha feito a minha cabeça para fazer o turismo, mas não exatamente assim trabalhar em navio. Eu já tinha visto em filmes e sabia desse trabalho, né? E achava interessante. Era uma coisa que eu queria sim, mas também eu estava focando em hotéis, que eu achava muito bacana a hotelaria e também filmes, né? A gente assiste e fica ali sonhando em fazer aquele trabalho. Então, foi mais ou menos assim. E quando você pensou assim, descobrir o mundo dos cruzeiros, qual foi a primeira coisa que você foi procurar saber? O que você teve que estudar, né, para começar a se candidatar, né, para trabalhar em cruzeiro, suas pesquisas? Como foi esse processo até você descobrir como é que funciona a profissão, se você ia gostar mesmo, o que você teve que estudar, aprender, para até se candidatar para ser uma Aham. funcionária de cruzeiro, trabalhar em cruzeiros. Então, na verdade, o que precisa seria o inglês. Então, É o digamos que primordial, né? é, super. Digamos que alguém nunca tenha trabalhado na vida, né? Se formou, mas nunca trabalhou, mas fala um inglês excelente. Essa pessoa tem muita chance de conseguir, mesmo nunca tendo trabalhado na vida.
Mas, claro que para certas funções que você tenha interesse, se você tiver experiência, é mais fácil você conseguir. Porque, claro que não é só uma vaga e um candidato, tem outros candidatos para aquelas vagas e eles vão escolher aquele que tenha um perfil melhor para a vaga. Então, com experiência, cursos, e eu estou tentando falar uma coisa assim, geral, porque um navio de cruzeiros, ele é basicamente um hotel flutuante. Então, você vai ter várias vagas, funções ali dentro. Então, tem que ver aquilo que você quer especificamente e cursos que você possa fazer para aquela função, para aquele, para aquela vaga que você quer, né? Experiência, adquirir experiência para quando você aplicar. Mas para mim, como eu não consegui fazer a faculdade logo em seguida, porque eu não tinha dinheiro para pagar, eu fiz vários cursos técnicos de turismo. Então, eu fui me formando em cursos técnicos de turismo, de hotelaria, e aí eu arrumei um emprego em um hotel. E, por sorte, um hotel 5 estrelas, em Angra dos Reis. E aí, depois desse hotel, eu fui fazer a faculdade. Aí, quando eu terminei a faculdade, eu já apliquei para trabalhar em navio. E aí, sim, ficou bem mais fácil com os idiomas que eu falava, com a experiência que eu tinha e o nível superior também, né? Aí ficou mais fácil, né, de você conseguir a vaga. E assim, você conseguiu logo de primeira ou você tentou algumas vezes antes de conseguir uma oportunidade? Não foi de primeira. Porém, eu me lembro que muitos anos atrás eu estava em São Paulo e eu fui numa faculdade, porque eu vi um anúncio no jornal que eles estavam selecionando pessoas para trabalhar em navio. E era como uma palestra, né? E aí eu assisti essa palestra, mostraram filmezinhos assim da vida a bordo, de como que eram as acomodações, o trabalho, os portos, uma coisa assim, bem sonho mesmo. E aí eu fiz uma entrevista e fui selecionada, recebi um e-mail que eu tinha sido selecionada, mas não tinha a vaga e nem nada. E aí depois eu voltei para cá, para a cidade onde eu morava, e demoraram muito tempo para entrar em contato comigo de novo. E aí eu já tinha começado um outro curso e deixei para depois. E aí a coisa foi até melhorando, mas eu não me lembro nem que companhia que era. E aí as coisas foram melhorando com a internet e tudo, que mesmo assim, quando eu apliquei, eu tive que ir direto na agência recrutadora. Tinha o e-mail e tudo, mas você tinha que ir lá pessoalmente. Então, quando eu fui, eu consegui sim, mas foram duas entrevistas, uma com a agência e a outra com um representante da companhia aérea. A companhia aérea, da companhia marítima. E E há aí eu quantos anos passei você já está trabalhando com cruzeiro? muitos. Muitos. É bom, a experiência é sempre boa. Chega a Se 10 fosse anos já? ruim, né? Se fosse ruim, eu não teria ficado tanto tempo, porque também eu entrei com muito medo. E Imagina. aí, e aí eu fiquei pensando assim, vou fazer um só. E tem um monte de gente que fala isso, que vai fazer um só e não faz um só. São A raras as primeira vez pessoas, que você foi, você ficou quantos meses fora? acho que 7. 7 meses? E Uhum. você pensou assim, nossa, é muito pesado, esse vai ser Não, meu primeiro e único, ou você já gostou de cara?
Não, as pessoas tinha uma lista das pessoas que iam fazer o sign-off, que é quando você sai de férias. Sign-on é quando você entra, você tá chegando, e o sign-off é quando você vai embora. E aí meu nome estava na lista. E os tripulantes, né, do mundo inteiro, gente do México, Filipinas, nossa, tantos lugares, americanos, canadenses, vinham e falavam para mim assim: "Ah, você tá indo para casa, que legal, daqui a 2 semanas você vai embora". Você tinha que ver a minha cara de tristeza. Eu não queria ir Queria embora. nem sair de lá. Não. Era muito, Nossa, mas muito é bom. bastante aqui. Acho que É, muitas pessoas, quando pensam nesse mundo dos cruzeiros, elas pensam logo isso. Dois lados, né? Ou pensam, nossa, eu vou viajar bastante, vou conhecer o mundo todo no cruzeiro e tal. Mas a gente sabe que trabalha bastante também, né? Quando você praticamente mora no lugar que você trabalha, você acaba trabalhando mais horas. Você trabalhava quantas horas é. mais ou menos assim por dia? Quer saber a verdade mesmo? Sim, 7 horas e meia. porque tanta gente falando por aí que você não trabalha só 8 horas, você trabalha 10, 14 horas no cruzeiro, que é pesado. Não Não, chega a ser isso tudo que o pessoal pinta por aí. não. Dia de Ah, embarque, dia de embarque, né? Que é o que a gente chama de turnaround day. Os hóspedes saem pela manhã, que terminou o cruzeiro, eles vão embora. Sei lá, dependendo da rota, né? Isso pode ser 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Depois, umas 10h30, 11, já estão entrando os novos passageiros no mesmo dia. Então, é um dia corrido para todo mundo, porque tem que preparar o embarque, tem que preparar o desembarque, depois o embarque, tem que limpar os quartos, né? Os camareiros, então eles correm para limpar tudo, organizar tudo, colocar tudo novo. O pessoal que tem que fazer o jornalzinho lá, né? Que na companhia que eu trabalho chama Compass, mas cada companhia tem um nome, com as atividades do primeiro dia, tem que estar tudo impresso. O pessoal das excursões tem que pegar os panfletos com as excursões daquele cruzeiro novo. Quer dizer, é uma correria esse primeiro dia. Esse dia, sim, talvez a pessoa trabalhe 9, 10 horas, né? E talvez um pouquinho mais, dependendo, porque tem gente até que não teria que, mas não quer deixar acumular para o dia seguinte, quer que o dia seguinte seja um pouquinho mais tranquilo, faz uma horinha a mais para já dar uma adiantada no trabalho, por exemplo, porque o primeiro dia também, o primeiro dia depois do embarque, né, que seria o segundo dia de cruzeiro, também é um pouquinho ocupado, principalmente se for dia de navegação, porque os hóspedes ainda estão organizando tudo para o resto do cruzeiro. Então a recepção fica cheia. Eu também tenho muito trabalho, que eu sou concierge. O pessoal das excursões, até as meninas do spa, né? Vai chegar hóspede lá querendo arrumar o cabelo daqui a 4 dias. Então, tudo é bem ocupado, sim, mas não é todo dia. E mesmo assim, se ah, você consegue se organizar, eu conseguia me organizar. E eu tinha na minha cabeça que se eu não conseguisse terminar tudo no horário que eu deveria sair, se não for nada urgente, eu deixo para outro dia. No outro dia, eu vou lá e termino. De manhã cedo. não, porque a gente escuta tantas coisas, né? Até você É, deve escutar outras pessoas falando, nossa, porque sim. cruzeiro trabalha demais, muitas horas, É que você também quase não depende. descansa. É que depende da companhia também. Porque tem companhias que. Ai, como que eu posso dizer isso?
ter um fluxo diferente de trabalho. Exato, pode ser. E aí tem muita gente que reclama, né? Reclama dessas companhias assim, mas não são todas assim. Ah, E então também, tem mesmo cada essas, pessoa. é, e também mesmo essas, não vou dizer que as pessoas exagerem, né? Mas não é possível um ser humano trabalhar 14 horas sem descanso, sem parar para almoçar, sem parar para tomar um banho, sabe? Sem ter os intervalos. Então, Ainda mais por tantos meses, né? sim, não tem como. Ah, A eu tô Tati está olhando até aqui. falando aqui. Eu tenho uma amiga que trabalha em cruzeiro, dependendo da companhia, as regras são bem diferentes. É. Você está na mesma que você começou até hoje? Sim, nunca troquei. Nunca trocou, experimentou uma diferente? Está sempre na Não, mas mesma. quem sabe. Mas é muito boa. É a Royal Caribbean, é uma companhia americana. Ela é muito boa. Tem muita Mas ética. sempre que você vai embarcar, você tem que ir para algum lugar para poder embarcar. Aí eles marcam com você ou é sempre o mesmo lugar que Não, você embarca? já embarquei em Miami, já embarquei em Nova York, já embarquei em Barcelona, Veneza, Roma, Nossa, Barcelona, Atenas, China. Ai, sei lá, mas. é o sonho de muitas pessoas, né? Fazer isso que você faz, né? Que é usar o turismo para ajudar a conhecer muitos lugares. E eu acho muito fascinante. Eu já viajei de cruzeiro 2 vezes, né? Que eu tive a oportunidade. E foi até recente, que eu acho que uma foi em 2015 e a outra em 2017, né? Mas por muito tempo eu fiquei com medo, porque como eu não sei nadar, eu achei que eu ia ter pânico lá dentro. Eu Nem falei assim, eu vou tripulante passar guarda. mal. E eu ficava vendo aqueles vídeos que eles colocam do mar vindo para cima do navio. Eu criei uma coisa na minha cabeça. Eu falei assim, não, vou ficar com medo, não vou. Mas tomei coragem e fui. Gente, eu achei uma maravilha. No primeiro dia eu fiquei um pouquinho tonta, né? É, Mas depois eu me acostumei, não senti nada. Não foi o bicho de 7 cabeças que eu imaginei que fosse, né? não. E eu achei muito interessante. E fiquei reparando em toda a logística. Nossa, a logística de chegada, a de saída também, mas é que eu reparei mais a chegada. É uma logística tão grande. É tanta gente, é tanta mala, é tanto procedimento, são tantas coisas para fazer. Eu imagino assim, que tem que ter uma equipe muito grande, muito bem trabalhada, né? Vocês têm que saber Sim. muito bem o que vocês têm que fazer, o momento que vocês têm que ter cada ação para que aquilo aconteça de uma maneira fluida, que não tenha nenhuma reclamação, que não tenha nenhum tipo de problema. Você acha assim que a chegada é o dia que vocês trabalham mais, que vocês têm que estar mais focados no que vocês estão fazendo? Sim, porque o dia da chegada, né? Que você diz a chegada, já é o dia que você vai desembarcar, não é? No dia que eu estou embarcando. Ah, o dia que você está embarcando? Outras pessoas Eu fiquei desembarcaram. Então, outras pessoas já desembarcaram e aí outro grupo está embarcando. Ou seja, tudo nesse mesmo dia. É o dia mais mais corrido. ocupado, mais corrido. É assim. Último dia de cruzeiro também costuma ser, principalmente para recepção, né? Porque tem muitos hóspedes que vão fechar a conta, é, tem algum problema na conta ou querem informação. E é muito louco isso, porque tem informação em tudo que é lugar e as pessoas vão fazer fila para perguntar. Eu E vi quando muita é fila. prata brasileira é ainda pior, porque, desculpa falar, gente, mas é o moça, 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 e você tá atendendo outra pessoa. Moça.
Aí depois de uns 7 moças, você olha e fala assim, pois não, senhor. Só uma perguntinha. Aí te faz 3 perguntas. Aí você fala para a Hum. pessoa fazer a fila. Não, mas é que eu tô aqui só para fazer uma pergunta, mas senhor, tem um monte de gente na fila que também tá querendo fazer uma pergunta. E Eu vi bastante. isso não acontece em outros países, viu? Graças a Deus eu não fui essa pessoa da moça, não. Acho que eu nem fiquei na fila para perguntar nada. Eu fui me achando lá dentro mesmo. Você já viu as lojinhas na temporada brasileira? Não fica cheio, né? Nossa. Menina do céu! Uma vez eu quase cheguei atrasada para trabalhar, porque eu não conseguia passar as pessoas que estavam pegando a mercadoria e abrindo as caixas de relógio sentadas no chão. E as Nossa. meninas ainda estavam colocando mercadoria e as pessoas tirando. Eu falei, meu Deus, o que que é isso? Ah, não peguei, não. Eu acho que eu fui direto pro meu quarto para ver, pelo menos, me situar, ver como é que funcionava. Aí eu saí subindo e descendo, andando por tudo que é. Eu não sabia onde é que ficava tudo, né? Eu vim com É, a minha mãe a primeira vez. Depois eu fui com a minha mãe e com a minha irmã. E se Deus quiser, logo eu vou de novo, porque eu gostei. Achei muito isso. interessante. Mas eu fui lá procurar as coisas, ver o que que tinha. Eu mesma fui descobrindo onde é que era tudo. O primeiro dia fiquei um pouquinho como um jeca tatu, né? Que você fica procurando as coisas, que aquilo é enorme. Isso. Você fala assim, nossa, não Mas quer é ver aqui normal. dentro. Mas assim, eu adorei, eu achei maravilhoso os shows das noites, eu achava maravilhoso. Minha mãe ficou encantada. E eu achei um trabalho assim maravilhoso, mas muito trabalhoso. Eu fiquei É. imaginando aquela gente entrando e saindo, e várias pessoas. Eu falei Sim. assim, eu acho que Tem que deve dar ser, mais trabalho do que um hotel, tem que ser né? uma Eu já coisa trabalhei muito. em hotel. Isso. Tem que ser uma coisa muito organizada e tem que providenciar para o hóspede um, um material informativo muito, muito bom. Por isso que eu falei esse negócio de fazer fila para fazer pergunta, porque as companhias, não só a Royal Caribbean, várias fazem isso, tem um vídeo explicando como que é o desembarque, como colocar a etiqueta na mala, o que que você tem que fazer com a mala, os horários do café da manhã no outro dia. Então, isso passa na televisão, um vídeo. Tem a informação num papel, tem a informação no jornalzinho, entendeu? Isso tudo não é porque as pessoas não querem dar informação, é porque vai afetar a experiência do hóspede, que podia estar curtindo o cruzeiro dele e não ficar em fila. A Tati falando, dizem que você nem sente que está no navio. Eu tenho vontade. Só falta o dinheiro. Não, mas aí a gente vai juntando durante uns Isso, aninhos, aí fazer, a gente parcela em 12 vezes. Dá para fazer. Eu tá sim, consegui. tá Dá para sim. fazer. Mas depois de um tempo você nem sente que tá lá. No primeiro dia ainda fica um pouquinho tontinha, assim, mas no segundo dia, É, você já se adorei. acostumou. Se eu já era turismóloga já, gente. Foi em 2015 que eu consegui viajar na primeira vez de cruzeiro. Já era turismóloga há muitos anos, que eu me formei em 2005. Então eu já era turismóloga há 10 anos. Eu vi que minha viagem. Nossa, é uma loucura esse último dia com as contas, é a insegurança. Minha viagem, eu já fiquei na fila da moça porque a conta estava errada. Ficar prestando atenção. Super entendo, já trabalhei em loja, deve ser igualzinho. É uma correria, gente. Nunca trabalhei em cruzeiro, não, mas eu fiquei olhando, observando bastante toda a experiência e acaba, assim, como turismólogo, você acaba prestando atenção em outras coisas também, né? Você Isso, presta atenção no hóspede, você presta atenção no do prestador de serviço, presta um atenção olhar no mais lugar, você vai técnico. prestar. Não tem gente, não tem jeito. Acabei É. prestando atenção em tudo. Minha viagem está perguntando. Tem várias piadas se os tripulantes dormem no navio. Já ouviu falar É. dessa, Lili? Oh, lógico. Gente, essas piadas internas aí de vocês.
Mas o pior é que não são piadas, são perguntas verdadeiras. Tem hóspede que, claro, que vai fazer uma piada, vai brincar, mas tem uns que você vê que estão falando sério, que eles perguntam Faz mesmo. perguntas, Eles perguntam se eu você vai falei, embora para sua casa, você dorme aqui. Aí você vê que a pessoa tá gente, falando sério. Uma vez, eu achei que o hóspede estava fazendo uma piada comigo e aí, nossa, ele não estava. Ele era britânico, estava viajando com o filho e aí tinha um serviço que chamava Luggage Valet, que é um serviço que tem que ser pedido no meio do cruzeiro, uns dias antes do final, que você dá os dados do seu voo, tudo direitinho, e aí eles pegam a sua mala, já imprimem a etiqueta da companhia aérea na mala, e aí eles despacham essa mala direto para o aeroporto e você sai do navio sem as suas malas. Você só vai pegar suas malas hum, no seu destino final. E ele chegou para mim e perguntou desse serviço no último dia de cruzeiro, já na hora de eu até terminar o meu trabalho. E eu falei para ele: não, não dá mais tempo, porque você tinha que ter feito esse pedido há uns dias atrás. E aí ele virou e falou assim: ah, mas eu não vi nada dessa informação. Eu falei: olha, tava aqui desde o primeiro dia de cruzeiro, tava aqui nesse lugar, olha, os papéis, né? Tem o formulário para você preencher, você podia ter me dado e tal, né? Ele falou assim: mas por que que você não me avisou? E eu achei que era olha, brincadeira. não sei quantos centenas de hóspedes eu vou pensar que o senhor quer o serviço e vou direto no senhor para oferecer. Sim, eu tenho um É monte de hóspede, eu vou lá complica, né? saber da onde que eu amanhece e tal, e oferecer. Nossa, não. Mas Minha acontece, viagem colocou aqui que o pessoal pergunta se o navio tem energia própria. tem. Mas a Ah, não, gente falando assim, o pessoal pergunta. é, mas a gente brinca que tem uma tomada que vai no continente. Aí tem uma extensão muito grande assim. Gente, pelo visto é muita pergunta, né? Se vocês dormem, se vocês voltam para casa. Eles É, devem tem ficar bem gente. interessados, né? Na vida de Sim, vocês, para saber como é aí que tem. é. Aí os tripulantes respondem, né, que não, a gente pega um helicóptero e vamos para nossa casa no nosso país e depois a gente volta no dia seguinte de manhã cedo. Uma brincando, né? Só que numa dessas, vai que a pessoa tá falando sério e se ofende. Não, mas às vezes a pessoa tem a curiosidade mesmo e não entende como é que funciona, né? Cara, é tudo uma lógica, mas às vezes a pessoa realmente não tem a noção e a dimensão de como funciona. Então eu Acha que prefiro. o navio nunca sai de dentro do mar, que ele nunca para ali para você descer, pra você fazer suas coisas. A gente chega a ser engraçado isso. É. Deixa eu ver. Quais assim, quando você começou a viajar, quais os países que você visitou com a oportunidade, né, de trabalhar em cruzeiro, que você mais se encantou? Eu já sei que você é uma apaixonada pela Disney. E a Disney você foi junto numa parada de cruzeiro ou você foi por conta própria? Conta própria, sozinha. Ah, tá. Eu já sei que você é uma apaixonada pela Disney, que você já me falou. Demais. Demais. Pode Mas falar. quais os lugares assim, que você visitou com cruzeiro que você, se pudesse falar assim, olha, se eu pudesse, eu iria de novo, porque eu me apaixonei por aquele lugar, ficou na minha cabeça, no meu coração, não vou esquecer. Quais assim os mais emocionantes, os principais? Estados Unidos, Malta, Espanha, Itália, Grécia, Turquia. Ai, um monte de lugar. Tem A vários, gente vários sempre se lugares encanta, né? maravilhosos. Acho que todo lugar que a gente visita, principalmente pela primeira vez, a gente já
entra com aqueles olhos de viajante mesmo, daquela pessoa que quer conhecer, que se E emociona de ver um lugar diferente, de querer de ter voltar, oportunidade, de né, querer de poder voltar de visitar. férias. Porque Tem a muito gente sabe que isso. tem pessoas. Eu trabalho em agência e a gente sabe que tem aquelas pessoas que viajam muito felizes e são gratas de poderem viajar, estão felizes de estarem ali, que elas querem aproveitar a vida, sabem que tem que curtir o momento, né? Que ela tem que ser feliz naquele momento. E a gente sabe que vão as pessoas que a gente não entende muito bem porque escolheu viajar, já que vai para causar problemas, porque ela não está feliz. A gente até entende que ela quer aproveitar, que ela tá aproveitar não, aproveitar o momento da viagem para tentar resolver conflitos internos, que às vezes ela não está se sentindo bem, ela quer viajar para esparecer, mas às vezes ela chega no lugar e acaba procurando cabelo em ovo, procurando problema, né? E dificultando um pouquinho a vida dos colegas que só querem aproveitar com o seu mau humor, diga-se de passagem. Tem muito desses casos no navio também, daquelas pessoas que não parece que estão lá para curtir, mas sim para achar algum problema para brigar, para reclamar. Deve ter bastante também, né? Gente, tem. Teve uma vez que um rapaz americano, ele estava trabalhando, fazendo um serviço para a companhia, mas ele estava como hóspede, né? Então ele já tinha voltado várias vezes e eu já tinha ficado amiga desse americano. Ele veio me contar que ele estava na fila da recepção e que na frente dele tinha um senhor que tinha ido lá para reclamar que na área em volta da piscina estava molhada. Nossa, não sei o que dizer, né? Nem Se uma eu. piscina não está Graças a Deus que não foi molhada, comigo. é complicado. Sim. Aí tem também uns hóspedes que têm um nível de fidelidade, né? Do plano de fidelidade, já viajou várias e várias vezes. E aí ele tem um nível alto e pagou por uma cabine interna e queria um upgrade. Então a minha gerente falou que não tinha. E ele disse: daqui eu não saio, eu não vou sair da sua recepção até você me dar uma outra cabine. Ele Nossa, ficou. Aí deu a hora do jantar dele, ele foi embora. Aí apelando acontece. para a antiguidade. Viajou muito, aí quer pagar menos para ficar numa cabine melhor. Tipo, pagar a interna, mas ganhar uma com balcão. Então, É, esse senhor ficou lá esperando, não tinha. E a minha gerente explicando: a gente não vai pedir para alguém que pagou um balcão para sair para dar para você. E ele falando que não acreditava nela. E aí fica essa coisa, entendeu? E também tem a da janela, né? Que quando a janela, ela é chamada de Ocean View, que é a vista para o mar. E aí a hóspede ligou para a recepção dizendo que o navio não tinha saído ainda, né? Que ela estava tendo a vista para o porto. E ela pagou uma vista para o mar. nossa, cada coisa, meu Deus, que o pessoal Sim, fala. nossa, imagina o que, que não é um escritório de uma recepção de navio, gente. De hotel também é assim, Gente, não é? A gente comenta, a gente não, e se ficam histórias diverte. para vocês rirem e conversarem, contarem. Vai pro caderninho, né? Vai Nossa, pro por caderninho, falar em porque caderninho, eu tenho uma amiga minha, brasileira, ela estava trabalhando na recepção. Ela começou a fazer um caderninho de nome engraçado. tem bastante nome diferente. Eu não pego muito, não. Mas como Ai, vocês trabalham com pessoas de vários países, né, fica exato. mais fácil encontrar nomes diferentes. Eu já peguei um mexicano que o sobrenome dele era chifrudo. Gente, eu fico imaginando, gente, vendo as coisas assim. Cada coisa, seu nome, sobrenome, as histórias, o que o pessoal vem perguntar, porque o pessoal às vezes não entendem.
Às vezes é uma piada que você fica até na dúvida mesmo, né? Se a pessoa tá fazendo uma piada, está falando sério com você. Você fica pensando, meu Deus. Aí a Aline precisa escrever um livro com essas pérolas. Já fica a ideia, né, Aline? As pérolas, as Tem pérolas muita dos coisa. cruzeiros. Você já deve, dos anos de experiência, você já deve ter várias aí. Pois é. Mas explica pra gente, Aline. Você é concierge. Você já entrou no navio com cargo de concierge ou você foi mudando de função? Então, você tem que ter passado pela recepção para aplicar para concierge. É o mesmo departamento. Então, a recepção, ela se chama, na companhia que eu trabalho, se chama Guest Service. Tem outras companhias que têm o nome de Guest Relations, Front Desk. Vai mudando, mas é a mesma coisa, é a recepção. E aí, o nome do departamento é o mesmo nome, é Guest Service, que é o serviço ao cliente. E nesse departamento tem várias funções, tem uma pessoa que vai cuidar da imigração, documentação do navio, dos hóspedes, outro vai cuidar da parte do desembarque, o outro de grupos, né, os eventos de grupos. Aí tem concierge, tem o loyalty, que é da fidelidade, ou seja, tem bastante funções, né? Tem o assistente de gerente, gerente, então é o time. E aí seria o começo desse departamento é ser recepcionista, e aí depois você vai mudando de função. Aí você pode chegar a Guest Service Manager, que seria o Head Division, né? Que é o topo, o chefão, assim, ou a chefona do departamento, naquele navio, que a companhia também tem vários navios. Então você acaba tendo gerentes diferentes a cada navio que você vai, colegas de trabalho diferentes, e muitas vezes você reencontra pessoas que já trabalhou com você antes. É bem bacana, bem interessante. Vai mudando a equipe, né? De temporada em temporada, pode ser que uns voltem, outros não, ou vá para um navio diferente. Sim, Aí você sim. acaba tendo que, naquele momento, se acostumar com uma equipe toda nova, né? Porque é Sim, sim. muita gente. É. E a Eu integração entre as equipes acontece? Vocês conseguem interagir um com os outros? Eu sei que são muitos departamentos. Ou é que nem a hotelaria que às vezes fica um pouco fechada um setor, outro setor, ou lá flui mais entre os setores? acho que depende da pessoa. É raro ver alguém que só ande com o seu departamento. Normalmente a gente vê isso com os cantores e dançarinos. Eles andam mais no grupinho deles, mas tem alguns que acabam também fazendo amizade com pessoas de outros departamentos. Eu tive, assim, muitos amigos cantores, dançarinos, que a gente combinava de sair nos portos, de fazer alguma atividade, ou ligava para contar uma fofoca, amizade mesmo, né? Fora do grupinho, do núcleo. Mas às vezes tem gente que fica ali focado no grupo de trabalho. É até engraçado, você chega no bar assim e tem o grupinho dos camareiros, o grupinho do pessoal do bar, o grupinho das dançarinas, dos cantores, e vai os grupinhos, e tem aquelas pessoas que ficam de um grupo para outro, que é o meu caso. Eu vou, converso com o pessoal do bar, daqui a pouco eu vou pro pessoal que é da faxina, o pessoal que é do cassino, e vou conversando com todo mundo. E tem aqueles grupinhos mesclados, né? Mas Isso que é bom, né? é ótimo, mas a gente fala que nós somos a família, uma família diferente. É como se fosse uma família lá. Então, nós temos até treinamentos para nos tratarmos entre a gente mesmo, do que fazer se você perceber que seu colega de quarto tá triste, tá.
talvez deprimido, ou você vira um colega bebendo muito, só bebendo, bebendo, não está conversando com ninguém, para você chegar e perguntar se precisa de alguma coisa, o que está acontecendo, se a pessoa quer conversar e relatar isso para alguém, para algum supervisor. Veja bem. Ah, legal. Acho muito interessante, né? A empresa se preocupar em dar treinamento sobre relacionamento para que vocês consigam passar esses meses que vocês ficam juntos de uma maneira melhor, um Sim, cuidando do outro, tentando reparar o outro, né? Porque são muitos exato. meses que está longe de casa. A gente sabe que tem gente que fica Sim, triste, que é, sente saudade, principalmente quando é a primeira vez, né? sim. Você O sentiu meu isso na ponto. sua primeira vez? A saudade de casa? Não, Faz a falta? Não? não, eu não. Eu só não falo que você bateu as asinhas porque você não estava voando, você estava no mar, você bateu as barbatanas, né? Bateu Bater, as barbatanas com e foi certeza. conhecer o mundo. Com certeza. Tenho até uma amiga muito querida no meu primeiro contrato, que ela falou para mim que do jeito que eu descrevia, assim, as minhas emoções de estar ali naquele trabalho, era como se eu tivesse num casulo e eu virei uma borboleta, sabe? Eu achei muito No bonito fundo, isso que você ela virou falou. um peixinho, né? Virou um É, tubarão, virou uma sereia. mais ou menos isso. Como Mas é você tá muito no bom. mar. Agora, Ah, quem gente, ficou mas com essa saudade foi minha mãe, né? é. Mas ela, você E acha? Ela já se acostumou. essa coisa, né? A família de turismólogo, de guia de turismo, de profissional de turismo, meio que tem que se acostumar com um pouco de ausência, né? Porque Sim, mesmo os que trabalham aqui, muitas vezes têm que viajar, ficar fora, ou na época que não estão trabalhando, querem conhecer o mundo, querem viajar, né? Querem ter histórias diferentes sim, para contar. Eu acho que quem trabalha com turismo tem que ter um pouquinho desse espírito livre, tem que ter. um pouco desapegado às vezes, né? Mas infelizmente faz parte, né? Acho que as pessoas acabam tendo que se acostumar com isso, de ser meio desapegado e viajar. Porque às vezes eu falo, quando eu estou viajando, não que eu não sinta a falta das pessoas, eu sinto a falta das pessoas. Mas quando falam para mim assim, ah, adoro essa sensação de voltar para casa. Gente, eu não consigo sentir essas coisas. Quando eu estou viajando, eu quero continuar viajando. Eu não Eu fico também. lá na viagem pensando, ah, eu vou voltar para minha casa, para minha cama. Gente, eu me dou bem em qualquer lugar. Se eu tiver que dormir numa rede, eu durmo na rede. É, Ah, não tem lugar para ficar, arrumo um papelão para ficar no chão que eu fico. Ah, eu durmo bem em hostel, eu durmo bem em hotel, eu durmo bem em campo, eu durmo bem em qualquer lugar, sabendo que eu estou viajando. E as pessoas às vezes ficam, ai, voltar para casa, ai, que saudade da minha casa, saudade da comida que eu como todo dia. Eu não consigo ter essas coisas também, Aline. ah, Né? então tá Quanto mais vendo? coisa diferente a gente tiver, lugar diferente para conhecer, pessoas Exato. diferentes, experiências. Nossa, eu não consigo. Então a gente é É, do mesmo time. com certeza. E tem que ser assim. E mesmo assim, Nossa, ainda vou dizer que tem, eu já vi muita gente que não era assim e que foi trabalhar e que se acostumou. Que no começo chorava porque deixou o filho em casa, porque deixou os pais, porque é aniversário da minha avó, porque é casamento da minha tia e tal, tal, tal. E depois a pessoa se acostumou. filho, eu até acho que deve ser um pouquinho mais complicado, né? É, Porque só que amor aí tem uma divide, aquela coisa. coisa. Eu vi o quanto nós brasileiros somos diferentes. Você chega lá no navio, tá lotado de pais e mães trabalhando. E eles falam, eu tô aqui pela minha família, Hum. porque ganha-se bem. E é muita, muita gente. Eu tenho uma amiga que ela tinha tido o bebê, não sei com quanto, deixou o bebê com alguns meses com a mãe dela e voltou a trabalhar, entendeu? E Aí, aí você acaba vendo que muita gente coloca os obstáculos.
ah, eu não vou, esse serviço não dá para mim, porque eu tenho um filho de 14 anos, o outro filho de 18, eu não posso deixar eles. E aí tem a outra que deixa com nem um ano, ou com um aninho. Eu acho que depende também muito dos valores da pessoa, né? Porque Sim. às vezes o valor da pessoa é família. Se o valor da pessoa é família, não vai ter como. Ela vai sentir falta. É, mas eu Provavelmente acho ela não que vai aceitar certas eu acho que isso é oportunidades. uma questão de querer ou não querer. Não é botar os obstáculos, é falar eu não quero. E É, pronto. depende Mas realmente não, da pessoa. Por exato, você exemplo, tem que querer ou não. o valor que eu reparo em mim, em você, é o valor da liberdade. A gente gosta, né, de sair da rotina, coisas diferentes, conhecer novos lugares, viajar e tal. Mas tem gente que o valor é a família em primeiro lugar. Então ela vai priorizar estar entre os seus, né? E Exato. realmente, um trabalho assim que você fica meses fora, às vezes não seja o ideal. Sim, Mas também tem aquele outro lado que é, às vezes, você tem que se sacrificar um pouco em prol de um sonho, né? As pessoas que vão morar em outros países para ganhar em dólar, para ajudar a família aqui no Brasil, as isso. pessoas que têm o sonho de viajar, vão em cruzeiro, mas sabem que elas estão ganhando aquele dinheiro para. Porque, bem ou mal, você está lá, você não está pagando hospedagem, você não está pagando comida, você vai poder guardar seu dinheiro para ajudar a sua família. A gente sabe que muita gente queria estar com a família, mas está trabalhando lá para ajudá-los. Quando eu fui no cruzeiro, inclusive, o garçom que estava na minha mesa, ele era da Indonésia. E eu Uhum. fiquei conversando com ele, e ele falou que ele estava quase voltando para casa, que estava doido para ver a família, mostrou até as fotos dos filhos dele. E falando que ele estava ali porque ele queria juntar o dinheiro para ajudar a família. Ele estava ali pela família, não era por ele, era pela família dele. Exato. Então, acho que cada um tem a sua motivação, né, para estar ali. Muitos Exato. realmente é para viajar, outros é para construir um sonho. Eu não tenho filhos, eu não tenho nem como dizer, eu acho certo ou errado a pessoa pensar dessa maneira, né? É, Mas acho que cada um sabe onde é que é o pontinho, né, que ela precisa focar, o que que ela precisa fazer. exato. O que eu queria falar sobre isso é que, assim, os contratos variam de acordo com a função. O meu são 5 meses, né? O primeiro foi um pouco mais, foi um pouco longo, mas agora eles estão fazendo 5 meses. Eu já morei em São Paulo e fiquei muitos meses mais sem vir aqui em casa. E a tecnologia que eu tinha era o telefone. Eu não via o rosto da minha mãe quando eu ligava para casa. Eu não via o rosto do meu pai quando eu ligava para casa. Hoje em dia a tecnologia está tão avançada que você faz chamada de vídeo. Você pode ver a sua família por vídeo, claro. Você não vai poder abraçar ou estar junto, né? Mas olha como já avançou a tecnologia. Então, é uma coisa, digamos assim, já facilitou bastante para pessoas que moram fora, que estão, que imigraram, que moram fora e estão aí anos sem vir para cá, ou passam meses, cada um ano, 12 meses, vem ao Brasil ver a família. E quem está Sim. trabalhando num navio vai passar 5, 6 meses, casa. 5, 6 meses, casa. 5, 6 meses, casa. Entendeu? E você Tem não que está entender. ali obrigada, você pode desistir. Se acontecer alguma coisa na sua casa, você precisar vir interromper o contrato, você interrompe, vem. Você tem até uma coisa que chama compassion, que são 2 semanas que a companhia te dá. Você nem precisa trazer suas coisas, o quarto ainda é seu, suas coisas você pode deixar lá. Você interrompe essas 2 semanas, você pode vir para casa, resolver o que você tem que resolver e voltar. E nem sempre é coisa negativa. Eu já tive uma amiga que fez esse compassion para ir no casamento do irmão dela e depois voltou.
não precisa ser só, sei lá, uma cirurgia, uma morte, Hum. ou uma outra amiga teve que ir para assinar um documento, senão ela ia perder a casa dela, porque ela estava se separando do marido. N coisas. Então, não é que você não está livre para ir e vir quando você está trabalhando no navio. Você tem que cumprir o seu contrato, lógico, mas se você precisar, você ainda tem esse recurso. Ou se não desistir Sim, também. e é bom as pessoas que estão entrando para o turismo, que estão fazendo faculdade de turismo, saberem dessas possibilidades, né? E tem muita gente que se interessa por cruzeiro e às vezes parece um mundo tão místico, que a pessoa quer entender como é que funciona, será que eu vou aguentar, será que eu vou sentir saudade? E é bom saber que existe também essa oportunidade, né, de você, se precisar sair, precisar resolver um problema, né? Sim. Que tem uns contratos menores agora, porque antigamente eu só ouvia falar de contratos de 8 meses, É que de um dependendo, ano. sim, mas ainda tem. Eu acho que o maior contrato são de 9 meses, mas são da equipe do SPA. Porque a maioria da equipe do SPA, eles são terceirizados, pelo menos na companhia que eu trabalho, nas outras companhias talvez até seja um contrato menor e a pessoa trabalhe todos os dias, mas elas têm uma folga por semana, porque o contrato delas é longo. Eu digo elas porque a maioria são mulheres, mas tem homens também, né, que trabalham no SPA. E e tem de 8 meses, eu acho que é o room service. Aí de faxineiro eu acho que são 7, do restaurante são 6. Aí excursões, né, o balcão de excursão, a recepção e acho que animação são 5 meses, assim. Então depende da função. Tem até menos, 4 meses que já são os oficiais ali da Marinha, né? Da parte da Marinha, parte marítima do navio, e por aí vai, mas tudo se acostuma. E, e não, por mais que você viaje, que você desça nos portos e conheça o mundo, conheça novos lugares, passeios, sabe? Você vai turistar, você não tá ali de férias, você tá trabalhando. Então, é como eu falei, né? Outras nacionalidades encaram isso como trabalho, deixam a família em casa, os filhos, e estão ali trabalhando. É bom o pessoal saber, né? Uma oportunidade aí no mundo dos cruzeiros. E para o pessoal conhecer, hoje em dia você como concierge, o que uma concierge faz no navio? Conta pra Então, gente. tem concierge também, né, na hotelaria, e cuida É do. igual? É quase. Cuida dos hóspedes VIPs, né? Então, tá ali trabalhando junto com a recepção. O concierge ele tem que saber realmente, como eu falei, primeiro você tem que passar pela recepção, porque você tem que saber todos os programas, tudo, tudo que a recepção oferece, porque você vai oferecer o mesmo serviço da recepção e mais um plus e muito mais. Hum. Então você tem que fazer reserva de excursões, dar informação sobre os portos, resolver os problemas dos hóspedes, as reclamações, pedidos que os hóspedes têm de algum pacote surpresa na cabine, algum serviço, próprio spa também, né? Marcar um horário no spa e tantas outras coisas aí que a gente faz no dia a dia. Só que, além de tudo isso, eu cuido dos hóspedes, o VIP, né? Seriam os hóspedes que pagaram as suítes, que são as cabines mais caras, e aí eles têm acesso ao lounge, que é onde eu trabalho. E tem os top cruisers, que são os hóspedes do programa de fidelidade que estão ali no topo.
E aí, nesse lounge, que é exclusivo para eles, a gente serve café da manhã continental. Então, tem o pessoal do restaurante que vai trabalhar comigo na parte da manhã. Fica um garçom ali para repor alguma coisa, vai cuidando do café da manhã, vai colocar a comida e retirar. E à tarde, que é o meu horário mais ocupada, que é o happy hour. Que aí vai estar o pessoal do bar trabalhando, vários bar servers, que eles vão ali servir os hóspedes de drinks e também tem uns canapés, uma comidinha ali para eles também de acompanhamento. Então, nesse horário da noite, que é de tardezinha até a noite, que depende da rota também, porque para conciliar com o horário de jantar deles, tem rota que eu faço que eu começo 4h30 e aí eu termino às 8 da noite, ou de 5 e aí eu termino 8h30. Então tem esses horários assim. E aí os hóspedes vão pedindo coisas para mim e também eu vou andando. Eu vou nas mesas conversar, bater papo, e aí eles contam da vida. E a hora vai passando, quando eu vejo eu já terminei. Mas já aconteceu algum pedido bem diferente de algum hóspede? Ai, sempre tem, viu? Tem uns que pedem para mudar coisas até na configuração dos móveis. E eu fico, gente, como assim? Tem uns que É, tem que pedem. Tipo, virou a casa deles, né? Tem uns que pedem coisas que não, a gente não tem a bordo também. E aí, nossa, vai assim, né? tenta dar um jeito, né? Vai assim. A gente tenta dar um Hum. jeito, explica que não tem a bordo. Eu já tive uns hóspedes que ficaram muito zangados, que eu tive que falar com a minha gerente, fazer um log. E a gente achou até engraçado, porque eles eram americanos e eles pediram uma chaleira elétrica para ferver água dentro da cabine para eles fazerem chá. Só que eles não estavam numa suíte. Todas as suítes têm essa chaleira e eles estavam, acho que, numa cabine interna. E aí eu fui pedir, né, a chaleira, e aí eles me falaram, Aline, não tem nenhuma chaleira dessa elétrica a bordo, tá sobrando. A gente tem contadinho para suítes, porque algumas quebraram e a gente tinha extra para repor, mas agora tá certinho o número. A gente não tem. E aí, quando eu disse, esse casal ficou muito zangado. E eu tentei contornar dando uma opção que eu acho que, sei lá, até a maneira com que eu apresentei foi muito satisfatória, mas para eles não. Eu disse Uhum. que, eu disse que eu ia ligar para o pessoal do room service, do serviço de quarto, que eles podiam ligar a qualquer hora, porque funciona 24 horas, e eu deixaria um pedido para que eles atendessem eles, o número da cabine deles, o mais rápido possível, como prioridade para entregar água quente para eles qualquer horário do dia e da noite que eles ligassem. Eles não ficaram satisfeitos. Nossa, gente, você resolveu o problema dele, mas mesmo assim. Eles não ficaram É. satisfeitos. E normalmente a gente tem esse problema na Inglaterra, porque os ingleses que gostam de tomar um chá. Uhum. E aí, quando a Uhum. gente faz a rota da Inglaterra, já sabendo disso, a companhia já tem que comprar essas chaleiras a mais. Por esse motivo. Mas como a gente Já estava fazendo pensou nisso? temporada americana, foi uma surpresa pra gente esses americanos pedindo isso. Nossa.
Como é que eles ficaram sabendo, né, também? Será que eles viram em algum lugar que tinha chaleira elétrica? Provavelmente. Talvez foi alguma outra experiência que eles tiveram e eles acharam que tinha em todas, né? Uma coisa do Todas. tipo. Também E tem. quando você decidiu fazer o seu Instagram, o seu canal no YouTube e falar sobre as suas experiências no mar? Ai, Eu boa vejo no pergunta. seu canal você falando, né? Você explicando como é que funciona, os termos, né? Como é que você começou isso? Então, eu tinha feito o Instagram, mas eu postava, assim, fotos das minhas viagens e tal. E aí veio a pandemia e eu em casa, né? E aí eu pensei, vou também falar sobre trabalho em navio, porque quando eu comecei não tinha informação. E Não como eu tinha. falei, não tinha. E eu não conhecia ninguém que já tivesse trabalhado para perguntar, para saber. Então eu apliquei, mas eu tava com medo. O meu maior medo era os gerentes gritarem comigo. Esse era o meu maior medo. Não Sério? era, não era do navio afundar, não era de, sei lá, de alguma coisa acontecer, era de gerente gritar comigo. Mas você tinha escutado em algum lugar que eles faziam Sim. isso? Tinha escutado, aí Ah, fiquei com medo. E aí, quando eu ah. cheguei, o meu gerente era um negão de Trinidad e Tobago, enorme, parecia um armário. E aí, ele era um querido. E ele gostava tanto assim, ele. E eu vou falar isso, não me entendam mal, porque até a esposa dele também me adorava. Mas ele gostava tanto de mim, porque tudo que ele pedia, se alguém tivesse atrasado, ele pedia para ficar um pouquinho até a pessoa chegar, e eu não reclamava, eu ficava. Se tinha que fazer alguma coisa, corrigir alguma coisa que outra pessoa fez, eu nunca fui aquela funcionária que falava assim: ah, não, não é problema meu, ah, não. Não é Então, minha assim, função. É. lógico. E ele era legal com todo mundo, era legal comigo e tal, por que não, né? Que no Natal eu recebi uma caixa de chocolates e tava escrito do Papai Noel para a Aline. E eu sabia que foi ele que me deu, de tão Ai, querido, que assim. lindo. É, de tão querido. Então, aquele medo que eu tinha de alguém gritar comigo nunca aconteceu. Então ele desmistificou isso do aí na sua cabeça, né? Porque Na às vezes verdade, realmente a gente escuta certas coisas é, sobre cruzeiro que a gente fica, nossa, para que eu vou perguntar? Como é que eu vou ficar sabendo como é essa rotina? Tanto que eu falei sim, para você que eu escutei falar que as pessoas trabalhavam 14 horas por dia, que era muito puxado. Aí você já fala que não é bem assim, né? Tem dias mais cheios que você precisa esticar um pouquinho mais, mas tem sim, outros dias que são mais tranquilos, né? Que você consegue fazer essas coisas tranquilamente. exato. E tem também, assim, eu trabalho sozinha, né? Como eu falei, num lounge. E eu não tenho, digamos assim, alguém trabalhando comigo. Tem o pessoal olha, eu já ia falar food and beverage, do alimentos e bebidas, né? Mas é um outro departamento. Eles não estão ali para me espiar, para ver o que eu estou fazendo. Então, é uma função muito boa que você tem uma liberdade. E aí, com essa liberdade, o que eu faço? É dia de porto. Os hóspedes saíram. Por que eu tenho que ficar até meio-dia? 11 horas da manhã, a Aline está indo embora. Vou lá aproveitar o porto também. Você sabe avaliar, né, a necessidade de você ficar, né? E Sim, a oportunidade também de sair. só que aí, um outro dia é dia de navegação. A gente está navegando, os hóspedes estão todos ali e estão me enchendo de coisa para fazer. Eu não vou sair às 11. Então, vou sair de repente umas 11h30, ou fujo ao meio-dia. Assim, né? Ai, tô voltando aí de tarde, eu tô de volta. Tchau. É meu break. E aí sumo.
né? E tem também outras funções que já tem que cumprir os horários direitinho. Mas mesmo assim, ninguém vai trabalhar direto, né? Algumas funções até tem, por exemplo, acho que o pessoal. Não, 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 nem eles. Eu tava pensando aqui nos faxineiros, que eles trabalham um horário longo, mas aí eu lembrei que eles têm break também. Também tem intervalos. Até eles trabalham de um horário até outro horário, mas aí tem os intervalos e depois eles ficam quase a metade do dia livres. Podem sair, podem passear. Então, Aproveitar. Porque a ideia também lógico. é essa, né? A gente acaba muitas pessoas querendo conhecer, né? Aproveitar o cruzeiro para isso. Mas assim, você resolveu então fazer. Eu também fiz a mesma coisa, né? Eu quando postava foto minha de viagem, entrou pandemia, resolvi eu falar de turismo. Aí Sim, você foi a mesma coisa, né? Fazia suas postagens de fotos, né? Para guardar de recordação para o pessoal ver também. Aí começou com a pandemia a falar mais de turismo e resolveu no seu canal você explicar para as pessoas como é que funciona esse trabalho no cruzeiro, quais isso, são a, os nomes que se usa. Eu vi vocês explicando, né? Cada nome, qual o significado, como ele era usado e tal. Foi para exato. isso que você resolveu. O canal você já tinha antes também ou você fez na pandemia também com a intenção de falar sobre cruzeiros? Não, eu já tinha o canal, mas eu postava coisas assim, sinceramente, da minha máquina fotográfica, sabe, assim, dos meus arquivos. Eu postava lá. Para não perder. Se caso eu perdesse, eu tinha aquela filmagem lá. Então, não era para ninguém assistir, digamos assim. E Era um aí, arquivo para você, né? era meu canal para eu postar as minhas coisas. Mas aí eu resolvi ajudar no Instagram, não só ajudar, mas incentivar as pessoas e tirarem os medos, as dúvidas delas, né? Então, tentar ajudar, mas também incentivar. Por isso, até as fotos de viagem, eu falar sobre os pontos turísticos, também vão servir para as pessoas que vão trabalhar, porque elas podem descer naquele porto e saber que tem aquele ponto turístico, saber um pouquinho mais sobre aquele lugar que não conhecia, né? Até mesmo para se inspirar de falar, meu Deus, que lugar lindo, tomara que eu vá um dia nesse lugar, né? Então é para se inspirar também. E eu não sei, assim, você vê que eu não posto no feed, eu posto mais nos stories e o canal do Instagram é porque as perguntas estavam sendo repetidas, né? Então as pessoas estavam com as mesmas dúvidas. E aí, para não ficar explicando várias e várias Várias vezes, é mais fácil colocar o vídeo lá, né? Mas também, por outro lado, eu não estou pagando divulgação, eu não estou comprando seguidor, né? Não estou pagando pessoas para editar as coisas para mim ou fazer um show assim, né? Então, também não, está sendo bem orgânico. exato. Se uma pessoa, duas pessoas assistirem, tirarem suas dúvidas, já está valendo, eu já estou feliz, né? Então, tá ali. Se alguma pessoa assistir, gostar, tá ótimo, mas né, sem pretensão assim de chamar atenção, de aparecer, né? É mais mesmo para ajudar, incentivar as pessoas, dar conselhos, né? Porque eu adoraria ter tido isso quando eu fui, saber dessas coisas. Até eu comentei já que várias coisas eu não sabia. Que eu cheguei no navio e não sabia. E não tem problema chegar e não sabendo. Mas se eu pudesse voltar no tempo e, e ler essas coisas, ouvir essas coisas antes, nossa, ia ser Seria excelente. melhor.
Lógico, eu já ia sabendo, eu não ia ter que perguntar. Mas eu acho que até ajuda no processo de decisão, né? Às vezes a Sim, pessoa sai da faculdade de turismo pensando, meu Deus, o que que eu vou fazer? Porque não tem como, na faculdade, a gente experimentar, estagiar em todas as áreas que o turismo tem. Não tem como. As é mais muito bom. fáceis são a parte de agenciamento, a IB também é fácil e hotelaria. Agora, alguns outros setores, né, é muito difícil. Sem falar que tem outros cursos que você tem que fazer específicos para aquela área. Quem vai É, para aviação tem os seus cursos específicos. Quem vai para a parte de cruzeiros tem os cursos específicos para saber o que fazer lá dentro. Até para saber como agir em caso de ter é, algum problema, algum acidente, acontecer qualquer coisa, vocês têm que saber como se portar. É obrigado a saber nadar? Olha a pergunta. não. Não? Pelo Ah, contrário, até eles ah, fico falariam sem para dúvida. você não tente se salvar nadando. É capaz de você ouvir Hum, isso. então Então, não é obrigatório. não é. E para você se sentir totalmente tranquila trabalhando num navio, são esses treinamentos toda semana. É você embarcar depois de estar 20 anos trabalhando nisso, 30 anos, 40 anos e ficar ouvindo o mesmo treinamento de novo e de novo e de novo. Isso demonstra que todo mundo que está ali está bem treinado, que sabe o que vai fazer. Então, é importantíssimo isso. Eu já passei por coisas assim, em alto mar, que eu estava tranquilérrima. Eu estava tranquilérrima. Para mim, eu até já Tipo a comentei. curiosidade. Eu já Tipo o quê? comentei. Se eu não ouvir o capitão falando abandonem o navio, eu estou tranquila. Se ele falar um dia, aí eu vou sair em pânico. Tá louca. Mas Já pegou tempestade em alto mar, alguma coisa assim? já peguei. E aí o que que acontece? Num hotel, o hotel não se mexe. Se a tempestade está vindo, vai atingir o hotel. Se a tempestade estiver vindo na direção do navio, e muda a rota, vai para outro lado. É assim. Tem tecnologia também lá na ponte de comando, eles conseguem ver a velocidade do vento, as ondas, não sei o que, se tem tempestade, tudo. Também entra em contato com o escritório, que a maioria das companhias é na Flórida, né, nos Estados Unidos, as americanas. E aí eles estão falando previsão do tempo, olha, vou mudar a rota. Aí a companhia aprova, né, para saber onde que está o navio direitinho, a rota mudada, tudo muito organizado. E aí você, Tudo de muito bem repente, pensado. sim, e aí de repente você vai sentir um vento, um movimento no navio, né? Mas se ele estivesse enfrentando a tormenta, ia ser uma coisa pior. Então, a gente está pegando um pouquinho só, porque a gente está desviando. Então, pode acontecer. Agora, já peguei, por exemplo, você já fez a rota da Argentina e Uruguai? O Fiz. que você achou do Aconteceu mar? alguma Você coisa? pegou, você teve sorte? Ah, foi tranquilo. Ai, sortuda. Bem tranquilo. O que que aconteceu? A Dani está até falando que se o capitão mandar abandonar o barco, ela é a primeira a sair. A Dani do Conteúdo no Imagina. Turismo. O que que aconteceu nessa rota? O mar estava agitado? O que que foi? Normalmente sim, é agitado. Por quê? Sério? Uhum. Porque ele sai do Poxa, deu mar, você deu sorte, porque não é sempre, não. Você sai do mar e você entra no rio. Então, nessa de sair do mar e entrar no rio, sabe quando você vai dormir e aí, tipo, você vai nanar o neném, que você vai balançando assim o neném assim, para ele dormir? Então, esse movimento, ele é até gostosinho.
Mas no Rio, lá no Rio da Plata, ele faz assim. Haja estômago. Então, uma vez o navio ele virou um pouco. Ai, não sei te falar quantos graus, não me lembro. Ele deu uma viradinha. Nisso que deu uma viradinha, foram segundos e voltou. Só que muita gente se assustou. Porque o que que acontece com uma estante cheia de garrafa, de É, pratos que estão em cai. cima? Vai tudo cair. Então as pessoas foram ouvindo aquele barulho de coisa pu, 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 caindo e se Nossa, a primeira assustaram. coisa, imaginei o Titanic. A pessoa viu um prato caindo, a garrafa caindo, e imaginou logo o Titanic. Né? É, Já ficou com medo, com pânico. Cada um procurando sua Rose, seu Jack. nossa, aquele filme, cara, eu assisti uma única vez, viu? Nunca mais eu quis assistir. Mas não foi por causa do acidente, não. Foi por causa da história. Não, não me agradou, não. Ai, meu Deus. Eu assisti esse filme, eu acho que eu era novinha. Primeira vez que minha mãe deixou eu ficar no cinema sozinha, só que tipo, meus pais ficaram lá de fora esperando, né? Que ninguém queria ver o filme, só eu. Mas fica isso no imaginário de muitas pessoas. Quem não tem referência em questão de navios, não pesquisa, é um cliente que só tem a vontade de viajar de cruzeiro, às vezes leva o Titanic como, É, né, como como uma exemplo. base, acha que vai ser parecido, que vai acontecer, que pode bater no iceberg, Mas como foi se o. tivesse iceberg em qualquer lugar, né? Exato, mas aí a gente pode dizer que foi graças ao Titanic que a segurança aumentou. Então, às vezes, acontecem esse tipo de coisas, infelizmente, né? Mas que servem como alerta. É um alerta para que melhorem a segurança. Então, não só na, no transporte marítimo, mas também no aéreo, até em acidentes de carro que aconteceram, que depois eles colocaram leis, né? Fizeram leis para que até no trânsito, né, extintor dentro do carro. Para que colocar extintor dentro de um carro? Porque já deve ter acontecido vários acidentes, né? Então é para salvar a vida das pessoas, evitarem novos acidentes com a mesma coisa. E o Titanic, quando saiu, eles estavam achando que era o navio mais seguro do mundo. E não tinha bote salva-vidas para todos os passageiros, porque não ia acontecer nada. E dizem Não as, se precaveram. e dizem as más línguas que a companhia de cruzeiros gastou muito dinheiro a mais do que estava planejando com o Titanic e que viu o iceberg e queria dar só uma batidinha para ganhar o dinheiro do seguro. Isso dizem as más línguas, pelo amor de Deus, não me recriminem. Eu acho que é história. Eu acho que não é verdade, História mas de bastidores. exato, eu quis comentar por comentar, porque eu não sei. Mas né, acabou que não tinha a porta de combater a água foi indo para todos os compartimentos, e aí horas e horas e horas e horas e horas depois, porque um navio não afunda imediatamente, muitas horas depois, o navio afundou. Por que que as pessoas morreram? Porque não tinham salva-vidas, né, o bote salva-vidas para todo mundo. Se tivesse aqueles barquinhos que desse para todos os passageiros teriam sido salvos. Entendeu? Como já aconteceu Muito tempo isso, né, para o pessoal ainda pensar em cruzeiro e e pensar em achar que. Titanic. Exato. Já Lançou um aconteceu. pouquinho, já acha que vai acontecer alguma coisa, que vai. É. Só que aí, assim, já aconteceu na Grécia um navio afundar e ninguém saiu ferido, ninguém morreu.
entendeu? Porque fizeram tudo Quando direito. você falou Aí veio demora, né? a Então dá Costa tempo de. Concórdia e Costa Concórdia e, né, melhor nem falar. Deixa pra lá. Mas que eu tava falando, pois é, o Costa Concórdia foi uma bagunça. Quem quiser olhar no YouTube, tá cheio de vídeo, muito desorganizado, fizeram tudo errado. Só isso. Mas Como diz a Tati, falta planejamento, né? tudo, nossa senhora, gente. É muito triste, muito triste. Para vocês terem uma ideia, isso eu tava falando com uma pessoa até que é do turismo também. Os camareiros, calma que eu vou voltar na minha história. Os camareiros, eles são treinados para olhar debaixo da cama, olhar no chuveiro, olhar atrás de cortina, olhar dentro de guarda-roupa e a emergência está acontecendo. Por que que tem que olhar? Porque se tiver um hóspede que sabe que está acontecendo alguma coisa e tiver algum pânico e for se esconder dentro da cabine, esse camareiro vai encontrar, vai tirar aquela pessoa de lá e vai passando para um funcionário e outro funcionário até levar esse hóspede para o ponto de encontro onde estão esperando por ele. Porque os botes, eles vão descer, eles vão sair quando tiverem todos os passageiros lá. Então, por isso que checa, por isso que tem aquela parte de treinamento antes de começar o cruzeiro, para as pessoas já saberem onde é o ponto de encontro delas no caso de emergência e todos os funcionários e todos os passageiros precisam ser salvos, né? E o que que acontece? Acharam na Costa Concórdia um japonês debaixo da cama. Me dá A muita pessoa entra em pena. pânico e pode se esconder em qualquer lugar, né? Fica com medo, ela pode achar que de dentro do armário ela tá mais segura, vai saber. Ou então ela estava tomando um banho, aconteceu alguma coisa, de repente entrou em pânico, sem saber o que estava acontecendo, não conseguiu nem sair de onde ela estava. Então Pois tem é. que se preocupar com cada detalhe mesmo. São todos os detalhes e parece que é muito demorado, mas quando você faz tudo isso, todo mundo está fazendo o seu papel, em minutos você já tem tudo organizado, já está tudo feito, tudo preparado para abandonar o navio, né? Como eu disse que seria quando eu ia ficar, ai meu Deus, está acontecendo mesmo. Mas, fora isso, tá tranquilo. Dentro do navio tem os tripulantes que são treinados para combater fogo, então já tive pequenos incêndios dentro do navio. As portas das cabines, todas as portas são para combater o fogo. Então, se tiver um incêndio no corredor em frente à sua cabine, não vai passar o fogo lá, a não ser que você abra a porta, sabe? Então, é tudo já para segurança mesmo. E aí, voltando na história, eu estava lá quando as coisas inclinaram, quando o navio inclinou e as coisas quebraram e tudo. E eu estava com uma família de americanos e os filhos, o pai e a mãe. E aí eu vi que os pratos iam cair assim e corri para pegar. E a moça foi e me agarrou e me sentou junto com os filhos dela e fez assim comigo. E falou: não saia daí, vamos esperar e tal. E ela, se você não tá com medo, eu falei: não. Falei: tá tudo bem, não estão fazendo nenhum anúncio, né? É, tá tudo certo, né? Já voltou, já estabilizou, você tá vendo? Já tá tudo normal. E aí eu saí com ela, porque eu já tinha terminado, era já bem no horário da minha saída, né? De eu terminar o trabalho. Aí eu saí com eles e tô passando na frente da recepção e as pessoas ali no centro do navio, assim, passando mal, né? Porque é um susto, a gente entende. A minha mãe até escreveu aí que a água da piscina transbordou para melhorar a situação. E isso era à noite, né? Mais ou menos assim no horário do jantar. Então, imagino.
pessoal jantando, caindo as coisas. Um, um desastre por questões de segundos, assim, porque logo estabilizou outra vez, estava tudo normal. E aí, no dia seguinte, quando os hóspedes acordaram, você não tem ideia da quantidade de elogios que a gente levou. O navio estava um brinco, estava tudo organizado, as garrafas quebradas se limparam, já substituíram por outras, os pratos quebrados já foram substituídos, tudo ok, tudo limpo, tudo seco, tudo organizado. Então, os hóspedes elogiaram muito. No final do cruzeiro, escreveram coisas muito boas e eles comentaram que os tripulantes estavam bem calmos também, né? Nem todos, porque tem uma amiga minha que estava na recepção passando mal, de nervoso. Mas acontece. Mas Mas ela fingiu estava bem, né? Fez cara de paisagem, fingiu que fingindo. nada estava acontecendo. E a gente E ainda passa ficou segurança, zoando né? ela Porque depois. eles não sabem. Vocês são treinados. Se É, vocês passarem no rosto que vocês estão nervosos, é nossa, o igual hóspede vai ficar. comissária, né? É igual Nossa, comissária também. Quando e tem só uma falando no rosto, turbulência, né? a Que tá gente já nervosa. olha. Não, eu acho que não. Então eu acho que tá tudo bem. É, eu faço E isso já vamos sempre. preparar. Eu olho para as comissárias. Estão tranquilas? Ah, tá ok. Aí eu já relaxo. Não adianta também, né? Se a gente ficar nervoso, acho que não vai adiantar em nada, acho que vai mais atrapalhar, né? Então, eu olhei, por enquanto, tá todo mundo calmo ali, então eu vou ficar na minha. Não vou ficar de alarde, que eu acho que vai prejudicar todo o andamento, né, das coisas. Dá um medinho se o avião dá uma turbulência? Dá, gente. Dá. Mas no cruzeiro, o máximo que aconteceu comigo foi lá no primeiro que eu fiz lá em Ubatuba. O Ubatuba estava tendo uma tempestade e eu não pude descer. O máximo, o resto foi tudo tranquilo. Graças a Deus. Nossa, que Não tive nada legal, de Ubatuba. É Nunca porque o fui. primeiro, nossa, o primeiro eu tive medo, né? Eu falei assim, eu não vou olhar lá para baixo, que eu vou ficar morrendo de medo. Mas chegando lá, eu me forcei a olhar, né? Fiquei olhando lá para baixo, tanto de dia quanto à noite, para falar assim, não, tem que vencer esse medo, gente. Que É, coisa é essa? E fui olhar, fiquei olhando até me acostumar. Agora eu não tenho mais medo, não. Mas antes de entrar, a gente passa muita coisa pela nossa cabeça, é. né? Já, eu acho que eu nunca pensei em trabalhar em cruzeiro. Eu acho que eu já, antes de entrar na faculdade, já pensei em ser comissária de bordo, Eu porque eu não. tinha o costume de voar com a minha família. Eu tinha Sim, esse costume. Como meu pai é de Pernambuco, eu ia muito para lá visitar meus avós. sim, Então sim. eu gostava de ver a comissária com aquela roupinha, minha mãe comprou roupinha igual, aquela coisa toda. Fui conhecer a cabine do piloto, falei, quero ser comissária. Depois viajei com 15 anos. Meu pai falou festa ou Disney? Fui pra Disney. Escolhi Disney, lógico, né? Festa pra quê? Eu também, mas Aí, eu não tive. Não tive nenhum nem outro. eu consegui. Ele fez pra mim, ele perguntou, você quer o quê? Eu falei, quero a Disney. Aí fiquei apaixonada pela guia de turismo. Falei, vou ser guia de turismo. Ou seja, eu acho que tudo que eu quis ser assim tinha a ver com turismo, com viagem, né? E quando eu Sim. fui escolher a faculdade, descobri que tinha a faculdade de turismo. Mas assim, eu acho que acho muito interessante o trabalho em cruzeiro, mas nunca efetivamente pensei assim, vou me candidatar, vou trabalhar em cruzeiro. Eu já tive vontade de fazer cruzeiro, né? De ser a hóspede, a viajante, para experimentar. Mas sei também que tem muita gente que tem esse interesse, tem muita curiosidade, e eu acho muito interessante você falar sobre isso, né? Falar como é, o que acontece, os termos, lá que eu vejo você Sim. explicando. Porque as pessoas têm curiosidade, não sabem como é que funciona. Eu lembro que a gente fez aquele curso de de experiências, práticas turísticas com a Clauparra, e você estava comentando que tem, eu não sei se é uma experiência que vocês oferecem no navio, em que as pessoas vão conhecer os bastidores, né? Você Isso. estava Nossa, contando muito legal. isso, né? É o próprio navio que oferece essa experiência para quem quiser fazer.
Isso. É um Eu achei serviço muito pago. interessante. Sim, é pago. E é uma coisa assim que os hóspedes amam, porque eles vão conhecer, como você falou, os bastidores, onde a gente come, como são as cabines, como se separa o lixo, como, como que é o fornecimento de água, é, a sala de comando, a sala da ponte de comando. Ai, tanta coisa, tanto lugar assim, e o centro médico. E vão Eu acho o máximo. explicando. Sim, e os Não hóspedes sei se todo adoram. navio tem, mas se um dia eu encontrar esse serviço aí, eu pago para ver. Porque eu tenho E curiosidade sinceramente, também de ver os bastidores. eu acho que agora todos têm, viu? Eu Porque é acho uma muito coisa tão interessante. Vou simples. procurar até saber. Mas é interessante, todo mundo fica imaginando, né? Como é que não é. A gente fica curioso para saber como é que são os bastidores, né? Exato. Quem não tem vontade de assistir no avião, principalmente criança, lá na cabine do piloto, para saber como é que é, Uhum. né? Não, eu Eu não nunca sei vi assim também. no hotel perguntarem como é que são os bastidores, porque pelo menos no tempo que eu trabalhei, ninguém nunca perguntou. Mas eu acho que em avião e navio, o pessoal tem mais curiosidade. É. Vai nos bastidores A também minha do teatro, que eu lembrei agora. E aí vão os atores, uma pessoa do elenco vai mostrar os bastidores. Então você vai pegando funcionários de cada setor para explicar as coisas para os hóspedes. Então eles vão tendo esse contato. E aí eu até comentei no curso também que quando vai, por exemplo, numa lavanderia e você vê aqueles funcionários que estão ali sem naquele espaço, sabe, é calor, porque tem as máquinas, tem uma que é só de passar roupa, né, aquela prensa, tem a de lavar, tem a de secar, então é até um calor e tal. E eles vão ouvindo música, vão conversando, vão rindo. É um clima até legal. Você acha assim, ah, coitadinhos, eles estão lá se divertindo, trabalhando. Mas quando chega esse grupo de hóspedes que vão conhecer a lavanderia, você tem que ver o sorriso deles, como eles ficam contentes de mostrar o trabalho, de ver o interesse das pessoas no trabalho que eles estão fazendo. Então é muito, muito bacana para todo mundo. Então eu acho muito, muito legal. De repente, no futuro vai começar também nos hotéis, nos resorts. Quem sabe, né? Se as pessoas vão se interessar, não sei. Eu me interessaria. Eu acho interessante, né? Conhecer os bastidores, saber como é que funciona. Ah, e eu estava pensando aqui, eu já fui professora, né, de ensino médio técnico em turismo. E uma vez a gente estava falando sobre filmes que relatam ou lugares ou serviços na parte de turismo. E a gente estava falando que a gente tinha muito filme de navio, mas era tipo Titanic, né? Aconteceu alguma coisa, mais tragédia. E agora a gente tem as comédias, né? Como aquele Mulheres ao Mar, É, que é engraçado e mostra um pouco, para quem tem curiosidade, nunca fez um cruzeiro, ficar com um pouquinho mais de vontade, né? De embarcar. Tem aquele outro também do Fábio Porchat, que eu esqueci o nome. meu passado me condena. Meu passado me condena, Tem um né? espanhol Assim como também a que foi gente. gravado no navio da Pumantur, que infelizmente a Pumantur faliu agora na pandemia. Mas, Ixi, uhum, pena. mas é um filme meio maluco assim, mas eu Mas gostei. Da mostra um parte do ambiente. navio, eu achei legal. Tá no Netflix esse filme. Qual o nome desse filme que eu vou procurar para ver? Esqueci, mulher. Depois Depois eu vou a gente pesquisa e a me gente mandar no joga no direct. a gente joga nos stories para todo mundo No ver qual que stories. é o filme.
Depois eu lembro. Porque eu estava conversando com os alunos, né, para eles verem um pouquinho como é que funciona. Claro que a gente viu também alguns que falam sobre. Eu não me lembro qual é o nome do filme agora, que eu, para nomes de filme, de ator, de música, sou péssima. Mas acho que teve um tornado num país, aí a pessoa estava mostrando como é que era a dificuldade dela voltar para casa por causa das companhias aéreas que pararam. Aí ela ficou no hotel que teve o tornado, aí estava mostrando essa parte, né? E a gente conversando sobre isso. Tem muito aquele para guia de turismo, aquele falando grego, Ai, sim, que é um adoro. clássico, né? Para quem é guia de turismo, a gente vai sempre mostrando para eles terem uma noçãozinha, claro, que usando às vezes um pouco de suspense, um pouco de comédia, mas como eles estavam começando, a maioria tinha 15, 16 anos, para a gente comentar um pouco, né, sobre as profissões, as áreas que o turismo trabalha. E eu acho interessante também esses filmes, né, de comédia falando sobre cruzeiros. Você costuma assistir assim para ficar rindo, falando, nossa, isso não funciona assim, isso é Total, diferente. total. Eu ficava, ai, que mentira, ai, não é assim, ai, que exagero. Mas é ficção, né? Então a gente reclama, mas é arte, gente. Umas coisas assim, nada a ver, que a Licença pessoa poética. trabalhando no bar, daqui a pouco tá com a chave mestra e entra dentro da cabine do hóspede sem bater, sabe? Umas coisas assim. Ai, não, não tem. A licença poética do filme. É ficção, é mentirinha. Mas Mas é olha, engraçado ver o jeito que é, eles relatam, às vezes, o trabalho no turismo, né? Eu acho engraçado. com certeza. Mas é para divertir, né? Mas tá valendo, pelo menos tá mostrando um pouco das funções ou como é um navio, né? Eu acho legal. Eu acho que tinha que ter algum filme mesmo para valer ou algum, não digo reality show, porque Documentário. a gente tem esse Below Deck que é dos iates, né? Você já viu esse seriado? Eu acho que eu já vi uma vez, mas não. Tem no Netflix também, quem se interessar. Tem pouquíssimas semelhanças com um navio de cruzeiros, tá? Não é, não é tudo igual, porque um iate ele é menor, ele vai ter um número menor de funcionários e eles vão revezando, né? Normalmente fica uma moça que é a chefe e fala: você vai começar às 7 da manhã, você vai fazer o turno da manhã, você fica comigo aqui trabalhando à noite, limpando tudo, né? E não sei, não é aquela mesma coisa, né? Mas tem sim as semelhanças, porque você tá morando dentro do iate, você está dividindo a cabine com outra pessoa, você sai com os amigos para passear nos portos. É um seriado, é um reality show, sabe? Bem diferente. E eu adoro assistir, porque eu acho que eu já tô meio com saudade, sabe? Mas não que seja igual. Eu acho que no navio de cruzeiros é assim muito, muito, muito melhor. Porque é maior, porque tem mais coisa para fazer. E uma coisa que eu queria dizer é que muitas pessoas fazem cruzeiro como passageira e depois acabam trabalhando em navio, gostaram Eu tanto, gosto. porque gostaram tanto, e aí é muita gente, viu? Muita gente que foi, gostou e falou: ah, não, vou querer aplicar, e vai e fica aí anos trabalhando, fazendo carreira a bordo, e começou fazendo um cruzeiro com a família, com o namorado, o que for. E aí vai pegando o gostinho, mas é como eu falei, tem que gostar, tem que querer e não botar obstáculos, né? Porque quando a É gente põe verdade. obstáculos, você não faz nada. Eu Tudo acho até que o filme acaba aguçando, né, a curiosidade das pessoas sobre sim, aquela atividade, aquele tipo de viagem ou aquela profissão. Elas acabam conhecendo, tendo um vontade, mesmo pouquinho. sendo comédia, algo lúdico, acaba chamando a atenção da pessoa para aquilo e ela acaba pesquisando mais, né? Para saber ou como viajar, ou como trabalhar.
lá. Sim, lembrei de um Lembrou de alguma filme que é coisa? bom. Lembrei. Só que assim, o filme é bem legal, só que também é ficção, porque no filme a mocinha, que é a hóspede, se apaixona pelo tripulante. E isso é um não, 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 não. Não é permitido. Pode. Não pode. Eu Mas o acho que não filme é pode de legal. jeito nenhum, porque guia de turismo também não pode ficar flertando nas Não, viagens, no nossa, hotel, não. apesar que no hotel a gente vê. Olha, a Clau entrou aí, ó. É, a A gente gente falou estava de falando do você. curso da Clau, que a gente estava conversando, e a Clau entrou aí para assistir a gente. E a gente falando do que a gente estava conversando lá no curso dela, né? Das experiências. Exato. E também em hotel o pessoal acaba. Eu já vi, gente, eu trabalhei em hotel, eu já vi relacionamento sim de funcionário com hóspede. É uma coisa que a gente deve evitar esse tipo de coisa, mas infelizmente a gente sabe que acontece. É, Em ônibus de turismo, o motorista com passageiro, então o guia de turismo com passageiro, essas coisas a gente não pode, mas assim, eu não vou dizer que não acontece, né? Infelizmente, é. tem casos e No, casos, então, no mas navio, principalmente nas companhias que as regras são levadas mais a sério, isso é caso de demissão. E não tem essa de, ai, desculpa, não vou fazer nunca mais. Você já tá indo embora. e também Acabou. deve ter bastante assédio, né? Se Porque eu for vi pego, principalmente as meninas malucas lá com os recreadores. nossa, Os demais. recreadores, nossa, não conseguiam nem ficar quietos direito, porque as meninas ficavam em cima e estavam em grupos e brincavam, indo para cima, achando logo que ia ter Love in the Ocean. Porque E é uma situação difícil, porque o cara tem que falar com a moça que não vai rolar, né? Mas tem que ser de uma maneira educada também para a pessoa não ficar chateada, aborrecida, né? tem que ter um Estragar jogo de aí cintura depois. Tem que tremendo, né? ter, tem que ter. Você já teve alguma situação de ser cantada no trabalho e ter que se Já, desvencilhar lá? mas aí eu faço cara de quem não entendeu. Eu sou a pessoa mais burra do planeta. Eu não entendi a cantada, eu não entendi que ele falou, nada. Eu já tive um hóspede que ele falava dos meus olhos na frente da esposa dele e eu ficava tão sem graça, e eu ficava fingindo que eu não entendia. A esposa dele me pegou no braço, eu falei, uhum, agora eu me meti em problemas. E aí ela me pegou e falou assim, querida, não se preocupa com ele. Eu nunca vi ele tão obcecado pelos olhos de alguém. Eu nem tenho olhos bonitos nem nada, mas era porque ele falou que meus olhos eram grandes. E aí ela falou assim: não se preocupa, fica na boa, não se preocupa com isso. Eu não tô chateada nem nada, porque fiquei assim, meu Deus, a mulher vai ficar com raiva de Você mim. conhece o marido que tem, né? Ah, ela falou assim: fica tranquila, querida, eu vou falar para ele maneirar, mas não se preocupe com nada, comigo nem nada. E aí foi um alívio para mim, porque, sinceramente, era tantas vezes que ele ficava falando essas coisas para mim que eu estava querendo evitar de falar com eles, sabe? Sim. Então, como é que eu Fica vou incômodo. parar de falar com o hóspede, cumprimentar o hóspede, atendê-los, né? Não tinha como. Então, ela falou isso para mim e acabou que no final do cruzeiro me deram endereço, me deram telefone, sabe? Me escreveram no questionário um elogio para mim, deu tudo certo. Mas claro que eu não gostei nada, né? Vai, pode falar uma única vez que meus olhos são bonitos, tá ótimo, mas não ficar repetindo, falando, olhando. Ave Maria. Agora, quando Constrangedor, né? Você fica numa hora que você fala assim, a primeira obrigada. Mas na segunda, na terceira, fala assim, nossa, não.
Eu mudava, Chega a ficar incômodo. eu cortava, eu mudava de assunto. Nossa, e aí aproveitou o Porto hoje? Olha como tá bonito o céu. Ou, ah, você tem tal coisa? Ou, sei lá, você viu o show hoje? Não sei, eu cortava. E saía de perto imediatamente, assim. Mas eu fingia que eu não tava entendendo. Tipo, que menina tapada. Tem que fazer cara de planta mesmo, se fingir de desentendida, pra gente se sair dessas situações. Que vira e mexe acontece, gente, não tem jeito. Eu acho que em todo emprego, né, que a gente tem, pode ser dentro ou fora do turismo, tem sempre aquela pessoa que não entende que você está no seu ambiente de trabalho Exato. e que a gente não pode dar fora, né? A gente tem que dar um jeitinho de sair pela tangente ali, mas sendo educada, fingindo que não entendeu, infelizmente, Isso. acontece, né? Agora, uma coisa Deixa até. bacana. Sim, agora uma coisa bacana é que quando você trabalha para uma companhia boa, que, que leva a ética muito a sério, você reporta um hóspede. Então, se o hóspede está já passando dos limites, ou te xingou, ou sei lá, tá falando te fazendo algum mal, assim, te pegou no Sim. braço forte, bateu em você, te empurrou, não sei, qualquer coisa, você reporta. Eu já vi hóspedes saindo, sendo mandado embora do navio e não tem reembolso nem nada. Eles são levados para segurança, é explicado o que aconteceu e dependendo do grau, eles dão uma segunda chance ou retiram a pessoa do navio por uma coisa Hum, dessas, assim, de agressão, desse tipo de coisa, né? E infelizmente acontece, mas quando tem regras, né? Eu acho positivo para a gente que é funcionário, porque a companhia está ali para ficar do nosso lado, se acontecer uma coisa dessa. isso é bom. Eles não vão ficar do Isso é lado do bom que assim ele hóspede. está cuidando de você, né? Eles são responsáveis por você enquanto você está ali dentro. Então, eles têm que cuidar para que nada de mal aconteça, porque eles sabem que você não pode tratar mal, você não pode responder rispidamente, mas que se alguma coisa muito grave acontecer, você sabe também que você pode contar com eles, né, para te defender. Exato. E as câmeras, tem câmeras espalhadas pelo navio, isso tudo é para nossa segurança também. Até para se acontecer alguma coisa e o hóspede falar que foi sua culpa, tá lá registrado. Então Isso é bom. pode ser até uma prova a seu favor, né? Graças a Deus Com comigo nunca certeza. aconteceu, mas eu já vi gente que já passou por umas coisas assim, né? Do hóspede reclamar, ou de algum serviço, alguma coisa, mesmo que seja alguma coisinha boba, e aí, né, tá tudo resolvido diante da prova das câmeras também. Então, É bom. é para segurança. Aline, vamos dizer, estamos indo para 2 horas de live. A gente Eu está vi, conversando aqui, nem sentiu o tempo passar. Eu eu fui vi. olhar agora e disse, gente, eu achei que tinha dado 1 hora já. Quando eu fui olhar, quase 2. A conversa Desculpa foi que eu fluindo falei tão boa que a gente parece até que a gente está no bate-papo, né? Está sentado na sala de casa conversando e o papo fluiu. Mas como amanhã é dia de trabalho, dia de luta de novo, vamos finalizando aqui. Eu pedi para você dar um recadinho para as pessoas que têm vontade de trabalhar com cruzeiro. Quais as dicas que você dá para o pessoal aí? Então, vamos lá. Queria dizer que se alguém tiver alguma dúvida, também pode me procurar, não tem problema, pode me mandar uma mensagem, eu respondo. E que basicamente para trabalhar em navio, você precisa primeiro querer, segundo querer viajar, assim, né, gostar de viajar, de conhecer o mundo, ganhar em dólar, falar inglês para você conseguir esse trabalho
e aí focar em qual função você quer fazer lá dentro do navio e buscar ter a experiência para poder conseguir essa vaga, né? Então, assim, pense que um navio é como um hotel flutuante, então tem as mesmas funções e até outras mais, porque você pode também ter experiência como agente de viagens e vender cruzeiro dentro do navio e ainda ganhar comissão. Imagina. Tem muitas outras coisas, tem esporte, tem recreação, tem o spa, tem restaurante, tem lanchonete, tem a parte da gastronomia. Para quem estuda turismo, aquilo ali é um prato cheio. Tem segurança, tem tudo. Então, É um parque de diversões. eu recomendo, porque vale muito a pena. Vale muito a pena. Ai, muito obrigada por você ter aceitado o convite, Obrigada a né? Eu você. sempre quis trazer esse assunto de cruzeiros, eu acompanho você, seu canal, seu Instagram. E depois que a gente conversou um pouquinho mais, ficou sabendo, né, das experiências lá no curso da Clau. Falei, vou chamar a Aline para a gente poder conversar. Ela é turismóloga, vai contar para a gente como é que são como é que são os cruzeiros, as etapas. Tem muita coisa ainda mais para falar, mas quem quiser acompanhar, é só perguntar lá para a Aline. Pode chamar ela no direct, ver o canal da Aline também, que ela vai explicando algumas coisas sobre cruzeiros. Ai, Ai, obrigada, obrigada. Dora. Obrigada, gente. Obrigada, Aline. Agradeço você estar aqui comigo nessa noite, as corujinhas do turismo, né? Tarde, mas que a gente conseguiu aproveitar, o pessoal gostou, interagiu bem, curtiu bastante aqui. E eu agradeço você. Espero que a Obrigada. gente possa conversar outras vezes. Foi muito Lógico, legal. sempre. Passou 2 horas e a gente nem viu. Pois é. Obrigada a você. Então, a gente fica por aqui. Muito obrigada a todos que ficaram, interagindo com a gente. Muito obrigada, Lina. Adorei te ter aqui. E daqui a pouco a live vai estar salva no Instagram, para quem não conseguiu ver ela toda. E depois ela vai para o YouTube também. Porque no Instagram a gente sabe que as coisas se perdem um pouco. Então ela vai para o YouTube também. Quem digitar lá como trabalhar em cruzeiros vai ver a Aline. Eu vou colocar lá seus dados também, seu Instagram, vou colocar seu canal lá na descrição do vídeo para todo mundo te procurar. Tá bom? Ai, que bom. Obrigada. Boa noite, gente. Beijo, Boa Aline. noite. Até a próxima. Tchau, tchau.